Olá, sou Adriano Gomes, estou coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. Agradeço a oportunidade propiciada pela Abraminge com o objetivo de estimular a análise dos requisitos legais relativos à avaliação biopsicossocial do transtorno do espectro autista. Muitas vezes falarei apenas TEA. Recentemente, percebemos um aumento expressivo dos processos judiciais relacionados ao TEA, assunto com inúmeras dúvidas na esfera da saúde e, consequentemente, também em âmbito judicial. Respeitando opiniões divergentes, entendo que o Poder Judiciário, em inúmeros julgamentos, tem deferido tratamentos clínicos ou educação inclusiva sem a necessária observância dos requisitos legais, o que, em tese, pode contribuir para a adoção de tratamentos clínicos inadequados ou para a inobservância das normas da educação inclusiva. Concentrarei a exposição no conjunto normativo relativo ao TEA, o qual precisa ser conhecido e utilizado como fundamentação jurídica nas decisões judiciais. O transtorno do espectro autista é conceituado legalmente pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporado ao nosso direito interno por força de decreto, com força de norma constitucional, e define que autistas são pessoas com deficiência como aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições como as demais pessoas. Também a Lei 12.764 de 2002 nos dá esse conceito jurídico. Chama a atenção. Existe um conceito legal para o transtorno do espectro autista, independente da compreensão médica e de toda a equipe de saúde, temos que observar esse conceito legal. Ainda é imprescindível verificarmos que o transtorno do espectro autista, ele é considerado como pessoa deficiente e aplicando-se toda a legislação pertinente à deficiência aos autistas. Portanto, temos um conceito legal do que é autista, de quem são os autistas, e temos a questão que a deficiência do TEA é disciplinada em lei. Certo, mas e aí? Esse autista que chega ao Poder Judiciário, qual o documento necessário para que possamos definir o direito ao tratamento e qual tratamento? Normalmente, em grande parte significativa dos processos, aparece apenas um documento médico. E eu digo, esse documento médico, ele é absolutamente insuficiente para que o judiciário possa determinar o tratamento multidisciplinar. Por quê? Porque existem requisitos legais para a definição do tratamento multidisciplinar do TEA. Diga-se de passagem, há uma compreensão de que o TEA não é uma doença, conforme estabelece a linha de cuidado do governo federal. Mas quais são esses requisitos? Vamos começar falando sobre a questão do ato médico necessário. Infelizmente, percebo que cotidianamente aparecem documentos médicos chamados de laudo médico. Bom, mas o que diz a lei? A lei diz que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, não é apenas biológica. Deve ser realizada por uma equipe multiprofissional e considerará necessário a leitura da Lei 13.146 de 2015, artigo 2º, parágrafo 1º, e seus incisos. 1. Os impedimentos das funções e nas estruturas do corpo. 2. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais.
3, a limitação do desempenho de atividades. E 4, a restrição de participação. Ainda essa lei diz que o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Mas o mais importante nesse primeiro momento aqui é deixar claro que, conforme dicção legal, o exame médico pericial componente, não é único, componente da avaliação biopsicossocial da deficiência, de que trata o parágrafo 1º deste artigo, poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina e ou por análise documental. Pois bem, ficou claro que a lei diz que o trabalho do médico é apenas componente, ele não é exclusivamente único. Pois bem, a pessoa com transtorno do espectro autista, ele precisa da avaliação biopsicossocial, como fiz a referência na lei. E essa lei já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, ADI 7028, onde se discutiu uma lei do estado do Amapá, perdoe. Pois bem, o que é que o Supremo disse? É inconstitucional lei estadual que reduz o conceito de pessoas com deficiência previsto na Constituição, na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de estrutura constitucional e na Lei Federal de Normas Gerais, que desconsidere para a aferição da deficiência a avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional e interdisciplinar, prevista pela lei federal, ou exclua o dever de adaptação da unidade escolar para o ensino. Repito, documento médico isolado não é suficiente para que nós, do Poder Judiciário, proferimos decisões para que a pessoa faça um tratamento com psicólogo, fonoaudiólogo, com X hora de números de sessões. É imprescindível a complementação por informação da equipe multidisciplinar. Do contrário, estaremos inobservando a Constituição Federal, segundo o Supremo Tribunal Federal já falou. Aliás, o Conselho Federal de Medicina do Estado do Pará já colocou que o médico inscrito em um CRM deve respeitar a autonomia profissional dos colegas médicos e dos demais profissionais atuantes na área da saúde. Cada profissão é regulamentada por dispositivo legal. A lei que estabelece a política nacional para os portadores do TEA evidencia a necessidade do acompanhamento multiprofissional e a lei do ato médico estabelece limites para a atuação médica. Um médico, ele não pode falar que, no tratamento de um autista, o psicólogo deve utilizar método X ou Y e que deve propiciar àquele autista um número determinado de sessões. Extrapola a competência do médico. Cada profissão tem a sua formação e os seus poderes. O psicólogo fará a sua leitura sobre o caso individual, o fonoaudiólogo fará a sua leitura do caso individual e todos os profissionais envolvidos elaborarão um projeto terapêutico singular, onde vão descrever a necessidade daquele autista, que tratamento deve ser e por que deve ser. E aí faço uma referência. Um médico, quando prescreve uma receita para comprarmos determinado medicamento, não precisa justificar na receita, salvo quando é um medicamento de controle especial, as receitas específicas, mas ele não precisa especificar. Pois bem, só que quando a gente vai analisar um processo, nós precisamos de prova. Não basta que o médico ou o psicólogo, o fonoaudiólogo digam precisa, eles precisam explicar o porquê, como, todos os detalhes do tratamento. Pois bem, mas vou ainda insistir um pouco com relação ao documento médico. Infelizmente, leis e decisões judiciais normalmente usam a terminologia
laudo médico indicando o tratamento para o TEA e ainda especificando 20 horas de fonoaudiologia, 10 horas de psicologia e etc, etc, etc. Pois bem, laudo médico é descrição e conclusão do médico sobre exame complementar realizado em um paciente, devendo constar, além dos itens dispostos no artigo 2º, data da realização do exame e da emissão do laudo. Veja bem, laudo médico é uma descrição e conclusão sobre exame complementar realizado em um paciente. Então, não é laudo médico, não tem um exame complementar no caso do TEA, né? Certo? Pois bem, a resolução do Conselho Federal de Medicina 2381 identifica que denomina como laudo pode estar complementado em 3 contextos distintos da avaliação médica. Esses conceitos são relatório médico circunstanciado, relatório médico especializado e parecer técnico. Vou abster de fazer a leitura completa dos requisitos desses documentos, porque o tempo não nos permite. Mas digo que seria interessante os colegas e as colegas lerem, que vão ver que esses documentos têm todos os requisitos e que é esse documento que o médico tem que fornecer para indicar a necessidade do tratamento, com justificativas. Como disse, para o judiciário não basta prescrever, é necessário justificar. Ainda complementando, percebemos que o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, nosso FONAJUS, já deixou claro que, para o tratamento de pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, inclusive do espectro autista, os magistrados deverão se atentar para a carga horária do tratamento solicitado. Vejam bem, nós devemos nos atentar para a carga horária do tratamento solicitado. O plano terapêutico singular, a especialização dos profissionais de equipe multidisciplinar, justificativa das terapias possíveis a serem aplicadas. Não basta dizer que a terapia X ou Y, tem que justificar a carga horária. A necessidade de participação dos pais ou responsáveis. Será que nos nossos processos nós estamos percebendo que existe um documento médico, existe um trabalho multidisciplinar com todos esses requisitos e envolve o trabalho da família? Além disso, solicitar avaliações periódicas do plano terapêutico, demonstrando a eficácia do tratamento proposto. Pois bem, nós temos que observar isso nas decisões judiciais. Não é fácil entender esses requisitos, mas é imprescindível. Ainda continua o FONAJUS, enunciado 139. Para apreciação dos pedidos que envolvam o TEA, recomenda-se que o juiz a apresentação de relatório técnico individualizado, contendo a descrição das condições clínicas, funcionais e comportamentais do paciente, bem a justificativa técnica para cada abordagem terapêutica prescrita, com a indicação de sua finalidade, duração estimada e evidência científica de suporte, sempre que possível. Evidência científica de suporte. O CNJ nos presta auxílio através do ENATJUS. Recentemente, diversos pareceres constam com relação à alteia e falam, inclusive, se existem ou não evidência científica. Então, não basta o profissional, muitas vezes, nos informar, é necessário que haja evidência científica com relação ao tratamento do TEA. Pois bem,
Todos esses requisitos se aplicam à questão do tratamento clínico. Nós, magistrados e magistradas, devemos observar que, para que haja o deferimento de uma liminar ou em uma sentença, precisamos ter os requisitos da documentação médica específica contendo todos os dados e do plano terapêutico singular. Vejam bem, é verdade. A população normalmente não tem acesso, não nos consegue trazer essa documentação. Exigir esses requisitos inicialmente é como estar praticamente em 99% dizendo que as pessoas não conseguirão. Normalmente, o poder público não consegue atender toda a demanda. Aliás, atende pequena parte da demanda. Que solução podemos utilizar? Alguns magistrados têm utilizado o seguinte: ao receber a demanda do poder público, relacionada contra o poder público, verificamos se a pessoa fez o procedimento necessário, entrou no sistema de regulação. A partir deste momento, verificando que não foi feita a consulta, determinamos primeiro um prazo para consulta com os especialistas necessários, depois determinamos, e eu faço na mesma decisão, que após a avaliação inicial se inicie um tratamento e, posteriormente, se faça o plano terapêutico singular que deve ser reavaliado periodicamente. Ou seja, existem situações que, apresentado o pedido, nós já podemos estabelecer. Poder público, faça a avaliação diagnóstica, faça o plano terapêutico e preste o tratamento solicitado. Dessa forma, estaremos transferindo a obrigação para o poder público cumprir esses requisitos. Quando o poder público não o fizer, poderemos ter a situação de um cumprimento de sentença que poderá levar a o serviço ser prestado por entidade privada, observando todos esses requisitos e ainda observando os limites que nós podemos bloquear e transferir para o prestador de serviço com relação a essa situação. Pois bem, isso se aplica ao tratamento clínico. Mas eu faço uma referência. Colegas, a gente percebe, principalmente em estados com PIB menores, que o pessoal tem, normalmente, uma tendência de pedir 30, 40, 50 horas de tratamento semanal. Por enquanto, vigora a compreensão de que o judiciário não pode decidir sobre a questão da quantidade de horas, uma vez prescrita. Concordo, uma vez prescrita e devidamente fundamentada, não seremos nós, mas precisa ser devidamente fundamentada, explicada, com documentos médicos de todos os profissionais de saúde envolvidos no tratamento multidisciplinar. Mas nós devemos pensar, essa carga horária é compatível com essa carga horária, ela é compatível com a educação inclusiva? A educação inclusiva é constitucional, é obrigatória e o aluno que tem deficiência tem que estar em sala de aula. Portanto, devemos observar que a quantidade de horas não pode interferir na educação inclusiva. E ainda sobre esse ponto, faço a referência que com relação à educação exclusiva, temos os profissionais competentes, como está compartilhado. Nós temos dois profissionais em síntese. O primeiro, o cuidador, que muda a nomenclatura, é a pessoa que irá fazer as atividades básicas, auxiliar
o estudante deficiente, como ajudá-lo à alimentação, ir ao banheiro, necessidades dessa espécie, sempre buscando a autonomia do deficiente. Claro, dependendo do grau de deficiência. Pois bem, além do cuidador, temos os profissionais da educação competentes, quais sejam o professor especializado em educação especial. Se nós verificarmos toda a legislação, destaco aqui a resolução do Conselho Nacional de Educação de 2001, ele diz que o professor de educação especial tem que ter formação específica para trabalhar com os deficientes, e ele é o profissional que vai realizar, no âmbito educacional, o planejamento do estudo de caso. Ele vai elaborar e executar o plano de atendimento educacional, verificando as habilidades daquele aluno. Ele vai interceder, ter uma interdisciplina com todos os profissionais envolvidos, está envolvido na produção de materiais didáticos, vai ter também uma interlocução com a família. Então, esse profissional, ele supre as necessidades de toda a educação. Podemos ter ainda a questão das salas de recurso multiprofissional. O tempo não nos permite, mas é bastante completa a legislação que fala da educação inclusiva. E que lá na educação inclusiva, nós temos todos os profissionais necessários e capacitados. Lá não é lugar de tratamento clínico, lá é lugar de interação social e aprendizagem, conforme a necessidade do aluno. E aí, a gente se depara muito com esse pedido de tratamento clínico em ambiente escolar, atendente terapêutico. Aliás, atendente terapêutico é algo que eu ainda não compreendi. Embora o Conselho Federal de Psicologia diga dessa figura, ela ainda não existe legalmente. Ela não está regulamentada. Não existe esse profissional de saúde, que muitas vezes é quem tem aplicado terapias, que não poderia aplicar terapias em clínicas, porque é uma profissão, do meu ponto de vista, que ainda não existe legalmente, certo? E também é a questão de que a equipe multiprofissional, ela trabalha na escola conforme as diretrizes da Lei 13.935, de 2019. Essa equipe multiprofissional fará um trabalho pedagógico, ela não realiza trabalho clínico. Aliás, são proibidos. Bom, e aí vamos para a questão da avaliação da necessidade da educação inclusiva. Essa avaliação da tal necessidade, ela é pelo contexto pedagógico. Inclusive, é dispensado o documento médico. Isso está explicitado no enunciado 2022, de 2022 do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, onde estabelece de forma bem clara que laudo ou prescrição médica não presta para este fim. No mesmo sentido, o Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul. O Conselho de Medicina do Estado de São Paulo também emitiu parecer dizendo que a prescrição de serviços pedagógicos, como a contratação de professor especializado, não é atribuição dos médicos. O Estado de São Paulo já emitiu julgamento estabelecendo que, em caso de dúvida sobre a necessidade pedagógica, eventual perícia se dará pelo contexto pedagógico. E ainda a gente tem o enunciado 91 do Fonajus, que diz que não compete ao SUS custear despesas com relação à educação inclusiva. E no âmbito da saúde suplementar, o STJ também já pacificou esse entendimento, conforme os slides que estão colocados
nesta apresentação. Em síntese, colegas, é necessário revisitarmos todas essas legislações, observarmos que, para o tratamento clínico, o tratamento multidisciplinar, existe a legislação específica que exige documentação médica e plano terapêutico singular. E, no contexto pedagógico, a avaliação se dará com os profissionais de educação. Psicólogo, fonoaudiólogo não faz atendimento individual na educação. Pois bem, são muitas as demandas, muitos os debates com relação à Altéia. Hoje, agradeço a oportunidade de falar sobre a questão da avaliação, como referido, e convido os colegas a pesquisarem e vamos discutir isso entre nós, os nossos grupos, entre os nossos colegas, entre os fóruns estaduais da infância e juventude, cuja estimulação tem sido feita. Muito obrigado e um grande abraço a todas e todos.